Carta de Paulo aos Romanos, irmãos. Glória a Deus. Carta ou epístola, irmãos, é praticamente a mesma coisa. Capítulo 9. Nesse formato de Bíblia, página 193. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Lemos pela guia do Espírito Santo. Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Continuando. A liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: porque por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente essa, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo as eleições ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Se há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus explica? Porventura, a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí será chamados filhos de Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, e o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse a Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhante a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço,
e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Querida irmandade, esta é a palavra que o Senhor nos traz esta noite, aleluia, pela leitura. Às vezes avaliamos com uma certa complexidade pelo assunto que é tratado, mas é simples de entender isso aqui, irmãos. Paulo, ele fazia uma análise a respeito do povo que no princípio de tudo era considerado como povo de Deus. Porque nós que estamos aqui, irmãos, nós éramos considerados gentios, não fazíamos parte da descendência de Abraão, porque de Abraão foi descendido o povo hebreu, que era o povo que havia sido escolhido para um dia herdar o reino da glória de Deus. Mas, irmãos, o povo endureceu o seu coração. Nesse primeiro ponto da palavra, Paulo expressava uma tristeza pela incredulidade de Israel. E aqui, irmãos, ele estava falando exatamente da nação de Israel, de todo o povo que comportava a descendência de Abraão, bendito seja o nome do Senhor, e que era um povo, irmãos, que povoou aquela região de Israel, Jerusalém, assim por diante. E teve um momento, irmão, que a tristeza dele era tão grande que ele chegou a dizer assim: olha, se possível fosse, eu aceitaria até a condenação por amor dos meus parentes que estão em Israel. Como quem dizendo, esse povo já era fruto, irmãos, de uma salvação que Deus havia desparramado sobre os homens naquele tempo. Mas pela dureza do coração do povo hebreu, do povo de Israel, a graça, aleluia, não é que foi tirada deles como algo que se arranca, não. Mas a oportunidade foi dada a nós por Jesus Cristo, irmão. Porque Deus inúmeras vezes se apresentou diante do povo e disse para eles: olha, se o coração de vocês não se voltar para a verdade da lei, aleluia, um castigo muito grande virá sobre esse povo, irmão. E os castigos foram em número para o povo de Israel. Ali, principalmente, o que fica mais notório aqui é quando eles são levados para a Babilônia, irmão, para ser escravo ali na Babilônia. Ainda que não era uma escravidão total, mas o povo foi levado para uma terra estranha, irmão. Aleluia, estando na presença de outros deuses. Estavam em um lugar que não era a casa deles de origem. Porque é difícil para nós, quando estamos na casa de Deus, é maravilhoso estar aqui, estamos junto dos nossos irmãos. Uma virtude nos torna uma alegria pela companhia dos que estão professando a mesma fé. Mas quando estamos no mundo, irmãos, no nosso dia a dia, na nossa vivência, enfrentando as situações, as circunstâncias da vida, recebendo a cada dia uma tentação do nosso inimigo, que vem com pratos para tentar desviar o foco da nossa crença, é difícil dizer não, porque o corpo desta morte, irmão, já está envenenado pelo fruto do pecado. Mas bem-aventurado é aquele que serve a Deus, irmão, ali com resistência, que faz violência diante de Deus. E não é uma violência humana, irmão, tem uma parte que fala sobre isso. Não é uma violência humana de ali guerrear com seu próprio irmão, uma violência contra a carne, não. É uma violência espiritual. É quando olhamos para nós mesmos e nos vemos arrebentados diante de Deus, sem força de dar glória, sem força de ir à casa do Senhor. Nós fazemos violência, levantamos e dizemos: carne, você não vai me segurar aqui nesta casa. Eu preciso ouvir a voz do meu mestre. Porque o céu será ganhado à força, irmão. O céu será ganhado à força por persistência, por uma luta contínua, por uma não aceitação de que o pecado nos domine plenamente, porque já provamos das delícias da glória do Criador. É por isso que nos direcionamos para esta caminhada, irmão. E Paulo aqui estava triste, irmão. Ele expressava aos romanos a sua tristeza. E ele lembrou de Israel, da sua descendência. Glória ao nome do Senhor. Falou: se os meus parentes se arrependerem. É como nós, às vezes, nesta graça, lembramos de alguém da nossa família e falava: se aquele abrisse o coração, se ele entendesse, aleluia, o tamanho do Deus que eu sirvo e como ele cuida de nós em cada detalhe da nossa história. Porque quando a coisa é boa, nós quer dividir com alguém. Quando, irmãos, é uma coisa que nos agrada, nós quer repartir com alguém. Assim é a graça de Deus. Mas em outro ponto, na continuação da leitura, está escrito assim: a graça não é para aqueles que correm atrás, nem aqueles que buscam. Será que estava se referindo a nós? Não, irmão, estava se referindo numa primeira instância ao povo de Israel. Sabe por quê?
porque eles estão até hoje esperando o Messias vir. Eles não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não acreditam, irmão, que Jesus Cristo veio nesta terra como Deus encarnado. Não. Eles estão até hoje lá chorando no muro da lamentação, aleluia, esperando o Senhor voltar. Ele já voltou, já está quase vindo nos buscar, e os judeus estão perdidos no caminho da ignorância. Mas alguns que Deus aprove chamar pelo seu poder, receberam esclarecimento. Mas dá para entender a abrangência da graça que nós estamos, aleluia, a glória do caminho que nós servimos, irmãos. Quando passamos a compreender isso aqui, é que gera dentro de nós uma valorização do lugar que Deus nos colocou. Irmãos, é a palavra de Deus. Nem imaginava pregar esse assunto nesta noite, mas é nesse momento que nós começamos a perceber o quanto nós fomos agraciados, irmão. Aleluia, o quanto, irmãos, o Senhor nos amou, e como Ele mesmo se manifestou através de seu Filho, que descendo nas baixezas desta terra, nesse canto do mundo miserável e antes condenado pela profecia da boca de Deus, que destruiria tudo e todos, glória ao nome do Senhor. Mas em Jesus, irmão, no trabalho dele, no favor que ele nos apresentou, nós temos a condição de um dia herdar a salvação. Mas sabe o que é triste nisso aqui, irmãos? É saber que o inferno será povoado. É saber que o inferno, aleluia, bendito, irmão, você sabia de uma coisa? Cristo, quando esteve na terra, Ele falou mais do inferno do que do céu. Vocês sabiam disso? Ele falou muito mais do inferno do que do próprio céu, alertando aos perigos do inferno e de como o mal se apresenta, enxertando, irmãos, as nossas raízes levemente, apagando as vitaminas da nossa alma e nos tornando dispersos nesse mundo de ilusão. Mas hoje a palavra da vida está aqui, aleluia. E aquele que quiser ter um vigor dentro do teu coração, pode dar glória para o teu Deus, porque a palavra da virtude vem para recompor a nossa força, vem para recompor a nossa energia, irmão. Glória a Deus. Bendito seja Deus, a liberdade absoluta da graça de Deus. Irmãos, e aqui nessa parte, nesse ponto da palavra, Paulo fazia uma análise, uma correlação em relação à graça de Deus, em relação à lei que imperava em alguns lugares. Porque em Roma, irmão, Roma era uma cidade grande, aleluia, bendito, bem representativa. E em outra parte fala que ali tinha muitos judeus que queriam convencer os cristãos de que a salvação era pelas obras, aleluia, o nome, querendo diminuir a figura e o trabalho que Jesus Cristo fez ao nosso favor, irmão. O que Cristo semeou na terra é como uma árvore que ninguém pode cortar ela vai dar fruto, custe o que custar, porque a palavra encontrará terra fértil para que a semente dela seja semeada, aleluia, em nome do Senhor. E teve um momento, irmão, que quando o Senhor entrou em Jerusalém, bendito seja Deus, fariseu, aí cheio de pão, um livro debaixo do braço, sendo portador da lei, falou: Senhor, esse povo te glorifica tão alto, fala para eles saírem glorificar mais baixo. E o Senhor Jesus, irmão, respondeu que eles não esperavam, porque estava nele a condução do Espírito que trabalhou entre ele e o Pai no princípio de toda a criação. Se esses se calarem, as pedras clamarão. Na boca de quantos que o glória já sumiu, irmão, na vida de quantos que a linguagem há muito tempo que não se manifesta. Vai procurar agora nos caminhos da tua vida, aonde você deixou cair a tua virtude, aonde você deixou cair a tua glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmão, é palavra de salvação. Aleluia. Porque quantos, irmão, quantos que pelo desgaste da vida, pelas lutas cotidianas, por tudo que se apresenta na nossa vida, foi deixando se levar, foi cedendo daqui, foi cedendo dali. E o mal, irmão, ele sempre vem com um argumento que às vezes faz com que nós estejamos no caminho. Para que ser crente desse jeito? Para que tudo isso? Para que toda essa consagração? Para que caminhar dessa forma? Será que precisa de tudo isso? E aos poucos ele vai arrancando a virtude de dentro de nós. E quando nós vamos procurar, já estamos vazios completamente das virtudes do nosso Criador. O lugar que antes era dominado pela virtude, pelo desejo de entrar no céu, está cheio de picuinha, irmão.
somos templos e morada do Espírito. E todo templo, ele tem espaço para agregar. Nós estamos aqui num templo. E nós devemos perceber uma coisa, irmão. Se no nosso coração já não tem mais as virtudes, alguma outra coisa assumiu o lugar delas. Se no nosso coração a fé já foi embora, algum outro sentimento está dentro de nós. Mas nesse momento começamos a refletir. Como estamos ocupando a nossa vida? Como está a nossa busca, irmão? Como Deus disse no começo, o Senhor passa todo dia e vai continuar passando. Não conhecemos a contagem dos nossos dias, irmão. Não conhecemos. Não sabemos quando Deus virá para se apresentar diante de nós e dizer assim: ó, a tua ficha chegou, é a tua senha agora, e cantar o teu número não vai ter escapativa. Do jeito que você está, você vai. Ali bem-aventurado é aquele que for limpo de mãos e puro de coração, guardando a retidão da palavra, e as virtudes do Criador estejam intactas dentro de vocês. Glória a Deus. Mas sabe o que devemos perceber? Não é merecimento. Não é capacidade, porque pelas nossas obras não consegue alcançar a salvação. Mas pelas obras, irmão, sabe o que acontece, irmão? Veja bem. Alguém pode dizer assim, porque Paulo ele esclarece isso em vários pontos. A salvação não vem de vós. Aleluia, a graça de Deus é um dom de Deus, é por Ele. Aleluia, bendito, é para que o nome dele seja glorificado. Aí alguém pergunta assim, mas se a salvação é pela graça, é por fé, não é por obra? Qual que é a razão das minhas obras? As razões das obras é para a santificação dos crentes. É para nos transformar e mudar a nossa imagem, nos tornando a cada dia mais semelhantes a Deus, mais parecido com o Mestre que nos criou, mais igual àquele, irmãos, que nos fez. Aleluia, o nome sendo diferente do mundo, da aparência do mundo. Glória ao nome do Senhor. É por isso que as tuas obras valem a pena. É por isso que a tua permanência no caminho de uma resistência vale a pena, diz o Senhor. Porque as nossas obras servem para nos santificar, irmãos. Santificar. Ali a igreja vai se acostumando, porque daqui para frente vai mudar o assunto da palavra, irmão. Ali o Senhor quer que o seu povo se salve. Ali não quer nos encher de adorno, não. A palavra vem para confrontar o nosso ego, para mudar a direção da nossa mente. Porque está muito confortável. Deus vai criar um caminho, vai tirar do lugar que você está. Ele vai começar a gerar movimento na sua vida. Esse é o desejo de Deus, irmão. Nós estamos caminhando rumo a Sião celestial. E nessa caminhada, irmão, não há tempo. Não há tempo para abraçar aquilo que o mundo oferece. Aleluia, o nome do Senhor. E por esta palavra o Senhor me mostra a sedução do inferno na vida de muitos vai cair aqui hoje. O nome de Deus vai ser glorificado. Alguém vai olhar e vai dizer assim: não é possível que eu estou caminhando tanto tempo cego. Eu não estou enxergando o que está acontecendo. Mas essa palavra vai abrir os teus olhos. Vai tornar dimensão da tua caminhada. Irmãos, o nosso destino é a glória. Devemos viver nessa verdade, crendo no poder de Deus, crendo que Ele cuida de nós, irmão, em cada detalhe da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Engana quem pensa que o mal está silenciado. Não, irmãos. O mal, na medida que o tempo passa, ele só muda as estratégias que ele tem. Mas a ira, o sentimento de nos destruir permanece o mesmo. Aleluia. O desejo de desviar a rota da nossa caminhada permanece o mesmo. Aleluia. Desde o princípio das coisas. E como Deus dava esse dia na nossa reunião na palavra. Aleluia. Um adversário não tem medo de homem e mulher sábio, não. Ele tem medo de homem crente, de mulher crente, irmão. O homem pode conhecer as letras, saber de tudo de capa a capa. O adversário não tem medo dele. Mas o mal tem medo de uma mulher que ora, de um homem que busca a consagração. Esse ele passa longe, ele bate em retirada, porque a virtude de Deus dá proteção para nós. E alguém está dizendo, não precisa mais. Os tempos se modernizou, a vida é outra.
Até a igreja está mudando, né, irmãos? Alguém fala assim, até a igreja parece que está mudando, irmão. Pela leitura dessa carta, vocês acham que alguma coisa está mudando? Não. A intenção da preservação de uma fé real dentro de nós. O Senhor não quer que ninguém se perca, irmão. Mas até o que entrou aqui com a mente cauterizada, o Senhor virá como uma inundação, invadindo os espaços da tua história, para mudar o rumo da tua vida, querido Senhor. Ah, se todos estivessem na comunhão desta palavra, irmão. Essa palavra vem para limpar os pés e a cabeça, para transformar a nossa história. Santo, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E uma coisa que nós percebemos é que todos aqueles que Deus chama por Jesus Cristo, Ele quer criar aproveitamento. E já pensou se todos nós aqui, irmão, cada um se empenhasse numa disposição, um orasse, outro fizesse visita? Glória, já pensou, irmão? As coisas seriam diferentes, bendito seja Deus. Mas esta palavra veio para anunciar, irmão, custe o que custar, o céu tem uma estratégia preparada para o povo que Ele escolheu para levar para o céu. Não aceite estar fora desse número, não aceite estar fora desta contagem. O Senhor nos ama e o relógio a cada momento ele vai girando, a punheta está virada, a areia está caindo, vai chegar um dia que ela vai acabar completamente, e o pai dirá para o filho: filho, chegou a hora, vamos buscar a esposa, vamos buscar os verdadeiros adoradores, eles foram fiéis até a morte. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Ou será que no coração de alguns a esperança da vida eterna já apagou? Você está andando ali no ritmo de um robô, congrega por congregar, vem aqui por vir, até a tua oração você já não tem mais criatividade para falar com ele. Se ajoelha lá, se Deus quiser me ouvir tá bom, mas se Ele não ouvir tá bom. Irmão, tem muito se acostumando no caminho da guerra, vocês acreditam nisso? Parece que até a tua prova se tornou um lugar confortável, você já não pede mais, você já não busca mais. Aleluia, mas nós temos que entender a dinâmica de uma coisa, irmão. É o nosso pedido, a nossa oração, sendo direcionada a Deus: Senhor, me tira desta guerra. Muda a minha história, é que faz com que nós vamos crescendo diante da presença de Deus. Você acha que, aleluia, você está estático na presença? Você acha que não há movimentação em você? Aleluia, olha um pouquinho para trás, olha quem você é e quem você se tornou. Mas se entrou alguém aqui hoje, irmão, que alguma coisa antiga está entrando na tua vida, no teu coração, fazendo você reviver o velho homem e a velha mulher, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Igreja de Jesus. Glória a Jesus. Esse povo aqui não é meu, não é aleluia. Esse povo é a representação da noiva. Glória a Jesus. E Ele quer aleluia. que ela esteja ataviada com as lâmpadas acesas e glória o noivo bater a porta. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Que está tudo parado. Ali olha para o tempo, olha para o mundo e acha que nem Deus está trabalhando mais, ô irmão. É que você perdeu a condição de enxergar Deus trabalhando. É que você já se desconectou da frequência onde Deus habita. E onde o Espírito dele fala para a tua alma. Mas por esta palavra você tem um olho para dar para Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Frequência de novo. Você tinha perdido a frequência da comunicação. Você nem sabe mais em que estágio da vida você está. Está perdido pelos desvarios da vida, como lemos por esta palavra. Oh, irmãos, Deus confunde a lógica da coisa. Aleluia. Parece que, se eu não me engano, Ismael nasceu primeiro. Era para ser o primogênito, aleluia, o portador da benção. Mas estava sobre Isaac, glória ao nome do Senhor. Não adianta, irmão. A palavra de Deus e o curso da sua promessa é como um rio. Ele tem uma rota, nada impede a tua trajetória. Nada mudará o intento de Deus nas nossas vidas. Nada mudará o intento de Deus para a humanidade. Ele vai salvar um povo que vai ser possuidor da cidade santa, que está sendo preparada, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, para terminar a palavra,
Irmãos, presta bem atenção numa coisa. Lá em Apocalipse, Deus deu para João uma revelação maravilhosa. Ele via 24 anciões que cercavam o trono de Deus e davam glória e aleluia constantemente. Olha, irmão, aqui nós estamos falando de um ambiente de pureza. Aleluia. Porque no céu não tem mal, não tem dor, não tem sol, não tem lua, não tem chuva, não tem tristeza. E mesmo no ambiente de pureza, eles percebem a necessidade de glorificar o Deus. Glória a Deus, aleluia. E às vezes na nossa boca já não se encontra mais um glória. Será que Deus não merece o nosso louvor? Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Que você já não tem mais força. Glória a Deus, aleluia. Muito subestimado Toda a glória a seja sua para ti. própria capacidade. Senhor, nessa guerra não dá para dar glória, não. Nessa luta não dá para dar glória para o teu nome, Eu vou na igreja lá, é bom que eu tire um cochilo, tá tudo certo. Glória ao nome santo do Senhor. Ô igreja de Jesus Cristo, abre os teus olhos agora e os teus ouvidos também. Aleluia, a voz do que clama no deserto. Arrependei-vos o nosso caminho a Jesus Cristo. Irmão, e aí João, que veio para preparar o caminho do Senhor Jesus, ele estava pregando e de repente apareceu os fariseus lá, os saduceus, e veio com uma proposta, irmão, como quem dizer, nós também somos filhos de Abraão. Ele falou, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Até desta pedra Deus pode suscitar filho de Abraão. Se não tiver na terra um povo que ame a Deus, ele cria um novo povo para morar com ele. Glória a Deus, aleluia. Ele acaba com tudo isso aqui e cria uma nova esperança. Mas que o céu também será povoado, vai, irmão. Vai. A palavra de Deus não vai voltar atrás. Deus não depende da nossa aprovação. Porque tem gente se vitimizando, eu sou um coitadinho, olha a minha vida. Não, levanta a tua cabeça. Está doendo, continua caminhando. Está faltando alguma coisa, Deus proverá. Sabe por que Abraão é chamado pai da fé, irmão? Aleluia, bendito amigo de Deus. Porque ele acreditou que Deus ia prover o cordeiro. Amigo Abraão, leva teu filho no Monte Moriá. Eu quero ele em sacrifício a mim. Irmão, não está escrito que Abraão discutiu, que ele se debateu, que ele lamentou e falou, não, senhor, tá bom. Não posso falar para minha esposa que talvez ela não vai entender. Mas de madrugada eu vou partir daqui. Irmão, não dá para saber o que Abraão estava pensando naquela trajetória. Mas, irmãos, Isaac era o filho da promessa. Porque através de Isaac que se concretizaria a promessa que disse assim, a tua descendência será numerosa como as areias do mar, como as estrelas do céu. Olha aqui a descendência. Irmãos, olha o que Deus deu lá na boca de João, irmão, há 2000 e poucos anos atrás, se cumprindo hoje aqui. Da pedra de esquina que é Jesus Cristo, foram suscitados filhos a Abraão, todos nós enxertados na videira verdadeira. Viemos até a morte, vamos receber o prêmio da vida eterna. Irmãos, e teve um momento que Isaac, no meio do caminho, perguntou assim, Abraão, pai, mas e o cordeiro? Estou vendo o senhor levar a cutela, a lenha, está tudo preparado, o cordeiro não está conosco, pai. Aí olha o que sai da boca de Abraão, Deus proverá o cordeiro. Irmãos, aleluia, bem-aventurado é aquele que mesmo estando diante do caos, não tendo jeito, parece que tem um muro na tua frente, e você fala, Senhor, eu não avanço nem mais um passo, mas Abraão, irmão, ele viu o caos na frente dele. Irmãos, Deus gosta de homem e mulher de Deus valente, que não para, que não cria pretexto, que continua caminhando. Irmãos, igreja, não pare ante nenhum pretexto. Não existe razão. Aleluia, irmão. Paulo disse, o que vos fará separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A fome, a perseguição, a inveja, a nudez, a calúnia, glória ao nome do Senhor, a falta de um carro, de uma casa, de uma situação confortável. Bem-aventurado aquele que vira a boca para o céu e grita, nu eu vim e nu eu voltarei. Glória a Deus, Jesus. Uma criança nasce com roupa, irmão. Glória a Deus. Aleluia. O que leva desta vida? Eu tenho prazer na lei de Deus e na sua graça que foi dispensada a todos nós. Deus cuidará do resto, diz o Senhor. Vai cuidar. Quantas obras nós já
ouvindo, irmão? Que pela persistência da mãe Deus salvou o marido. Que pela persistência da mãe Deus salvou o filho. Que pela persistência do pai Deus salvou uma geração. Seja crente aqui, porque Deus vai cuidar dos teus assuntos longe daqui. Deus só quer que você não esteja só de corpo presente, mas com a alma entregue diante de Deus. E Deus vai trabalhar na palavra hoje no funeral. Ainda que a criancinha, irmão, não tinha consciência da racionalidade da vida, mas a alma dela já estava formada. Aleluia, será mais um morador do reino da glória de Deus. Aleluia, irmãos, não deu para não perceber? Assim como tem vidas que duram 100 anos, até um pouco mais. Dessa criança durou algumas horas apenas, e ela já cumpriu a missão que tinha que cumprir. Nós não entendemos os caminhos, não está escrito em Eclesiastes, se eu não me engano. Ninguém conhece os caminhos do vento, nem o caminho da cobra na penha. Agora o nome do Senhor. Nós não conhecemos os caminhos de Deus. Mas nos aprofundando na sua lei. Aleluia. Como o Senhor disse, meditando nela de dia e de noite. Aleluia. Nós vamos chegar no reino da glória de Deus. Vamos guardar o conselho desta palavra. O Senhor proverá o cordeiro. É a palavra, Deus seja louvado. Amém.